O tema da minha palavra nessa noite, se você quiser anotar, é: Deus ainda me ouve. Repita comigo: Deus ainda me ouve. Quantos acreditam que o Senhor te ouve? Deus fala com o homem através da palavra, mas o homem fala com Deus através da oração. Oração é tudo na vida de um homem e de uma mulher de Deus. E hoje eu quero ensinar a vocês, como também tenho aprendido, sobre o poder da oração. Porque se tem uma coisa que Deus não rejeita, é a oração de uma mãe, é a oração de um pai, é a oração de alguém que está realmente arrependido, que precisa de uma solução, que precisa de uma resposta. Deus não rejeita a oração. Fala para o seu irmão: Deus não rejeita a oração. Fala assim: Deus ainda me ouve. Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, e vamos ler o versos 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Repita comigo: saiu muito cedo, e ali no deserto ele orava. Igreja, eu quero falar sobre um pouco a oração. O Senhor considerou que a oração era mais importante do que o alimento, já que a Bíblia está nos dizendo, nos relatando, que a hora antes da primeira refeição matinal, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da sua casa e foi para um lugar deserto fazer o que, igreja? Orar. Jesus sempre valorizou o momento com o Pai, sempre orou. Para Jesus a oração era muito mais importante do que reunir um grupo de pessoas, do que reunir um grupo de multidões. A Bíblia fala que ele reunia multidões, e elas ouviam Jesus, e depois ele curava ela e libertava ela. Mas depois Jesus fazia o quê? Jesus se recolhia, ia para outro lugar orar. Nós vemos Jesus orando, nós vemos Jesus sempre buscando o poder da oração. Quando ele estava aqui na terra, se tem uma coisa que a gente não pode parar, é de orar. E tudo que o diabo quer é que você não ore. Mas hoje eu declaro em nome de Jesus Cristo: você vai ter intimidade com Deus. Você vai ser uma mulher de oração, você vai ser um homem de oração. Essa igreja será a casa de orações em nome de Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que naqueles dias subiu a um monte a orar, e passou a noite inteira em oração a Deus. Em momentos bíblicos mostra que Jesus saiu à noite. Algumas vezes foi de madrugada, mas outras foi à noite, e passou a noite toda orando. Jesus passava a noite na presença do Pai dele. Algumas horas de sono para Jesus não era mais importante do que passar a noite inteira na presença de Deus. A pergunta que eu te faço, meus irmãos, para todos que estão me ouvindo: você ainda acredita no poder da oração? Quem aqui acredita no poder da oração? Mas é obrigado a te dizer, a oração não é a oração que é poderosa, não é a oração que é poderosa. Poderoso é o Deus que responde às orações. E eu declaro em nome de Jesus Cristo: Ele vai responder
todas as tuas orações, porque o teu Deus ainda te ouve. É orar. Nós sabemos que Deus é soberano. Nós sabemos que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós sabemos que todas as coisas estão no seu controle, que nada acontece sem a vontade dEle, sem a permissão dEle. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele criou a oração. Por que Deus criou a oração? Porque só ora quem sabe que é filho. Por isso que a oração do Pai Nosso começa como? Pai Nosso. Para você ter poder nas suas orações, você precisa entender que você precisa ser filho para chamar Deus de Pai. E você só é filho de Deus quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. No dia que você entregar sua vida a Jesus Cristo e as águas, se render aos pés da cruz, pode ter certeza, Deus vai ouvir a oração, porque Deus não rejeita a oração de um filho quando fala: Pai Nosso que está nos céus. Deus não responde a oração de qualquer um. Deus responde a oração de quem é filho. E tudo que o diabo quer que você não ore, põe na sua cabeça que você não é filho de Deus. E hoje eu estou aqui para dizer: você é sim filho de Deus. Você é filho do grande rei. O melhor, a Bíblia fala que Jesus, quando estava na cruz, diz: Pai, agora está o quê? Consumado. Só que Jesus quis dizer: Pai, eu cumpri a minha missão, transformei as criaturas em verdadeiros filhos. E através de Jesus Cristo, hoje, nós podemos chamar Ele de Pai. Deus gosta que você chame Ele de Pai. Nas tuas orações pode falar o nome de Deus quantas vezes você quiser, mas se você puder chamar mais de Pai, melhor ainda. Porque Deus escuta as orações dos seus filhos. Levanta as tuas mãos e fala: em nome de Jesus, eu sei que o meu Pai me ouve. Oração, ela não te dá poder. Oração te dá resposta e resultado. E eu declaro, você vai ter resultado e poder na sua vida. Muitas vezes me perguntado: bispo, oração te dá o quê? É poder? Você fica poderoso? Eu disse: não, oração não te dá poder. Oração te dá resposta e resultado. Quantos quer ter resposta e resultado em nome de Jesus? Eu declaro que resposta e resultado, a partir de hoje, você vai ter. Sabe por quê? Você aprendeu a falar com Deus. A Bíblia fala sobre o véu. Um véu que foi rasgado do alto a baixo. E todos nós achamos que esse véu que estava no Santíssimo Lugar era um véu fino, como se fosse uma cortina de casa. Quem já pensou dessa forma? Eu também já cheguei a pensar. Mas o véu do Santíssimo Lugar não era fino. O véu do Santíssimo Lugar tinha 14 centímetros de grossura, de espessura. Era mais grosso do que esse tapete que eu estava. Era tão grosso, mas tão grosso, mas tão grosso, que ele chegava a pesar. O sumo sacerdote, para entrar no santuário do Senhor, no Santíssimo Lugar, não tinha como ele puxar aquele véu grosso, porque aquele véu protegia a presença de Deus, porque todos os homens não podiam estar naquele lugar, só um sumo sacerdote deveria estar naquele lugar, intercedendo por todos os homens. O sumo sacerdote, para entrar no Santíssimo Lugar, ele não puxava o véu, porque não tinha como, porque era pesado. Então como é que ele passava pelo véu? Você sabe como é que ele passava? Ele passava se arrastando por baixo do véu, porque o véu era muito grosso. Então ele saía no Santíssimo Lugar com a cara no chão, e quando se levantava, estava diante da arca da aliança, da presença de Deus. Mas a Bíblia fala que quando Jesus se entregou naquela cruz, aquele véu grosso se rasgou do alto a baixo.
para que eu e você pudesse entrar na presença de Deus e falar com o Pai. Levanta tuas mãos e fala: obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, porque elas são as causas de nós não sermos consumidos. Amém? Então repita comigo: a oração não me dá poder, a oração me dá resposta e resultado, e eu recebo em nome de Jesus Cristo. Na oração, agora nós precisamos entender isso. Na oração existe 3 coisas que nós precisamos entender e compreender. Quantas coisas eu falei? Fala 3. A primeira, na oração, nós precisamos compreender o sim de Deus. Precisamos compreender a segunda coisa, o não de Deus nas nossas orações. Eu quero ouvir um amém. E nas orações, nós precisamos compreender o silêncio de Deus. Como assim, bispo? Como é que é o sim de Deus? A Bíblia nos relata que o cego Bartimeu, clamando e orando, Jesus escutou ele clamando. Jesus falou: traga ele até mim. E ele estava cego. E Jesus perguntou para o cego Bartimeu: o que é que tu quer que eu te faça? Ele falou: Senhor, se tu podes me curar, eu quero ver. E Jesus disse o quê? Sim, eu quero te curar. Fala: Deus dá o sim. O sim de Deus está ao meu favor para os meus milagres. Mas também tem um não de Deus. Nas orações também vem um não de Deus, igreja. A Bíblia conta a história do rei Davi, quando ele adulterou, quando ele ficou com uma mulher chamada Betseba, a mulher do seu general. E quando o seu general estava na guerra, Davi estava deitado com a mulher do seu general. Quando o seu general estava dando a vida pela sua coroa e por Israel, Davi estava adulterando com a esposa do seu general, um homem da sua confiança. A Bíblia diz que Betseba ficou grávida de Davi. O marido morreu porque ele preparou uma emboscada para o marido dela. Quem diria? Um verdadeiro adorador se tornar um assassino. E ela ficou grávida, e ela estava tendo complicações no parto. E a Bíblia fala que Davi orava e jejuava, ao ponto dos seus súditos se preocupar com Davi por não estar comendo. E ele orava e jejuava. Mas a Bíblia diz que esse filho de Betseba, ele morreu. E a Bíblia fala que Davi tomou um banho, se arrumou e foi comer. E os seus súditos diziam: nós não entendemos, quando o menino ainda estava vivo, ele orava e jejuava e não tomava banho. Agora o menino morre, ele toma banho, come, se unge e vai comer. Davi entendeu o não de Deus. É como se Davi estivesse dizendo: o não de Deus é melhor do que o sim do meu pecado. A Bíblia diz que existem razões específicas para algumas orações não receber resposta por causa da desobediência. A Bíblia diz sobre isso. Deuteronômio 28, versículo 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os meus mandamentos e os meus estatutos que hoje eu te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. O que é que Deus está dizendo? Eu não vou ouvir orações de vocês se você estiver em pecado, porque existe o silêncio de Deus. O silêncio de Deus muitas vezes, sabe qual é, igreja? Aquele momento que Jesus estava na cruz,
se organizando de tanta dor. A Bíblia diz que fala: pai, por que tu me abandonaste? Imagina um filho falando isso para o pai. E a Bíblia diz que não vê nenhuma voz do céu dizendo: filho, eu estou aqui, filho, eu vou te ajudar. Não, Jesus disse: pai, por que tu me abandonaste? Naquele momento teve o silêncio de Deus, e Deus não apareceu para Jesus naquele momento. Sabe por quê? Aquele silêncio queria dizer: sabe por quê? Filho, não vou falar nada, eu já falei. Quando você estava lá no rio se batizando com João Batista, lá naquele rio que você entregou sua vida, eu mesmo apareci do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho um prazer. Você não vai ouvir minha palavra, você precisa confiar em mim. Para mim agora, nesse momento mais difícil da tua vida, confia em mim, confia no meu silêncio. Às vezes Deus não vai te responder nada, mas confia nele. O silêncio de Deus é mais importante do que a aprovação do diabo na tua vida. Confie em Deus. Levanta tuas mãos e fala: em nome de Jesus Cristo, eu tenho muitas guerras, e Deus sabe de todas elas, mas em todas elas eu sei que Deus me ouve, mas me responde, Senhor, da forma que o Senhor quiser, porque eu sou teu filho. Glória a Deus. Deus está dizendo para Israel, porque eu quero dizer, sabe por quê, igreja? Porque existe silêncio, existe outro silêncio, que é por causa do pecado. Quem me compreende aqui? Que Deus está dizendo: se você não guardar meus mandamentos, meus estatutos, que hoje eu ordeno a vocês, então essas maldições estarão sobre ti. Às vezes Deus não responde às nossas orações, porque às vezes nós estamos escondendo nas nossas vidas algum pecado oculto, nós não estamos sendo obedientes. Ou seja, um filho desobediente não pode esperar se dar bem com o pai. Repita comigo: um filho desobediente não acha que vai se dar bem com o pai. Não vai se dar bem. Amém, meus pastores? Quem sabe você não recebe resposta nas suas orações devido a um pecado oculto. Como assim, bispo? Talvez pode ter algum pecado oculto na tua vida, que as tuas orações não estão sendo recebidas e você está sendo roubado, igreja. Davi disse nos seus salmos, Davi disse com convicção: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Davi está dizendo isso: se eu esconder um pecado no meu coração, se eu acalentar o pecado na minha vida, o Senhor não vai me ouvir. Então Davi está dizendo, sabe o quê? Eu não vou esconder na minha vida pecado, eu não vou acalentar o pecado, eu não vou apoiar o pecado. Eu sei que eu sou um pecador, mas eu não vou dar espaço para o pecado. Ele não vai ter espaço no meu coração, porque se o pecado estiver no meu coração, Deus não está mais na minha vida. E quantos querem que Deus responda as suas orações? Está na hora de nós se examinarmos, porque nós achamos que nada é mais pecado. Eu não vivo num mundo daquele jeito. Não, isso não é pecado não, isso não é pecado. Sim, pecado não é um demônio. Escute o que eu vou falar para vocês: o pecado não é um demônio. O pecado é um ensaio para uma maldição na sua vida. E eu declaro: não vai ter maldição na tua vida, por mais que você seja um pecador. Porque se tiver algum pecado oculto, hoje você vai ter de confiar no Pai, em nome de Jesus Cristo, e Ele vai te perdoar. Ainda que o teu vizinho não goste, ainda que as pessoas não gostem, mas Deus vai te perdoar. Sabe por que Davi está dizendo? Eu não escondi nenhum pecado meu, Deus me perdoou. E hoje quem é Davi? O homem segundo o coração de Deus. Eu declaro que você será a segunda pessoa em nome de Jesus Cristo. Levanta a tua mão e fala: obrigado, Senhor, pela essa graça maravilhosa e pelo teu amor. Só o Senhor entende
e compreende um coração de um pecador arrependido. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. O outro motivo pelo qual as orações não são atendidas é por causa do egoísmo. Sabia disso? Sério, a Bíblia mostra. Algumas orações Deus não atende por causa do nosso egoísmo. Tiago capítulo 4, versículo 3. O bispo Maurício gosta de ler muita Bíblia, amém, gente? Eu não fico chateado não, mas é bom sempre mostrar a palavra. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Tem pessoas que querem fazer orações para gastar com seus prazeres. Muitas vezes fazem oração por vingança. Ah, Deus, mostra para ele. Tomara que um dia ele vai vir de joelho para mim e vai fazer isso. É ou não é? Aí muitas vezes nós oramos para os nossos prazeres, para nos satisfazer. Deixa eu te falar aqui uma coisa: Deus não responde orações dessa forma. Deus é santo. Quando você orar para alguém que erra, ou que errou com você, lembre bem, você também erra. E se você ora pela vida de alguém, aprenda a orar com graça. Porque se hoje você está ouvindo essa palavra, é porque um dia alguém orou pela tua vida. Ore. Ore. O outro motivo pelo qual as orações não são atendidas é porque o diabo colocou na sua mente, no seu coração, que você não sabe orar, que Deus não vai atender as orações porque você está orando errado. Mas a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Não deixa o diabo calar a tua boca. Bispo, mas eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. Mas Deus te ensinar uma coisa: os nossos filhos não nascem andando, os nossos filhos não nascem falando. E quando eles andam, eles tropeçam um pouquinho, caem e se levantam. Sim ou não, igreja? E eles não sabem falar direito. Já deu fé que os filhos, quando eles nascem, quando vai falar as primeiras palavras, são engraçadas, são erradas, sim ou não? Mas quem entende aquelas palavrinhas erradas? O papai e a mamãe, sim ou não? O papai e a mamãe sabem interpretar o que aquelas criancinhas estão dizendo. Então eu quero falar para você que quando você não saber orar, mas ore do jeito que você saber. Sabe por quê? Que o Espírito Santo vai interceder por você e vai explicar o que você está dizendo para Deus. Ore, não cale a sua boca. Você precisa falar com Deus. Deus te ama. Billy Graham fala uma coisa muito interessante no seu livro. Ele diz assim: na era moderna em que estamos vivendo, aprendemos a dominar o poder das poderosas cataratas para tirar energia para o nosso aproveito e para o nosso uso. Aprendemos a manter os vapores presos nas caldeiras e liberar o seu poder para impulsionar grandes máquinas e fazer avançar os nossos trens. No entanto, são poucos que aprendem a desenvolver uma plenitude com Deus pelo poder da oração. Sim, porque a solução para os nossos problemas se encontra em Deus quando nós oramos. E eu declaro que você vai orar, você vai ser um homem de oração. E eu declaro que os montes vão se mover, porque você está impulsionando os teus problemas através da oração. E o diabo vai olhar para você e vai ver que você não é qualquer um. Você é um homem de oração. Você não vai só receber orações, você vai ser um intercessor na presença de Deus. Você sabe o que é um intercessor? Você sabe o que é um intercessor? Está aqui o Bruno Farias, nosso parceiro de oração.
Sabe o que é um intercessor? Quantos gostariam de ser um intercessor? Intercessor é como se fosse um advogado. Quando alguém é acusado, por mais que errou, ele tem direito a um advogado, sim ou não? Sim ou não? O que é que o advogado faz na presença do juiz? Ele intercede, é ou não é? Aquela própria pessoa que errou não pode se defender por si só. Ele precisa de quem? De alguém para interceder por ele. E ele fala perante o juiz, ele dá o seu máximo para defender ele, mesmo se ele estiver errado. Sim ou não, igreja? Você sabe o que é o intercessor de Deus? O intercessor é quando você ora pelo seu pai, pela sua mãe, quando você ora pelo seu patrão, quando você ora pela sua empresa, quando você coloca a mão sobre o enfermo, quando você expulsa um demônio. É quando você ora, você se torna um advogado na presença do rei. Você será um intercessor da igreja. Repita comigo: eu recebo as orações, mas a partir de hoje eu quero ser um intercessor. Eu vou orar como Jesus orava, e os montes e as montanhas, tudo que estiver na minha frente vai sentir o poder das minhas orações. Levanta tuas mãos e fala: eu recebo esta palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Alguém pode fazer uma pergunta dizendo assim: bispo, quem pode orar? As escrituras dão a resposta: todos os homens podem orar. Mesmo assim é possível fazer pergunta: aonde devemos orar? Paulo nos dá a resposta quando ele diz: em toda parte. É possível que outros perguntem também: quando devemos orar? As escrituras dizem: sempre. Oração é um mandato, oração é um dever, oração é um privilégio. Quem ora merece resposta, e eu declaro em nome de Jesus Cristo: a tua resposta vai chegar. Ora malamachuri canta lamassas. E para finalizar, igreja, esse momento, eu já vi muitas pessoas dizendo: e isso aqui não pode orar não, precisa orar por isso aqui não, isso aqui não tem jeito mais não. Esse caso aqui não é caso de oração, esse caso aqui é outro caso, isso aqui não adianta orar. Quem já ouviu falar isso aí? Tem pessoas que dizem: oração não pode mudar essa situação. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Ana, que era estéril, que era humilhada por Penina, e ela, a Bíblia fala que ela estava orando, e Deus respondeu a oração dela, e ela deu luz a um filho, e não foi qualquer filho, ela deu luz a um profeta chamado Samuel, mas foi para a oração, foi através da oração que ela teve o quê? Um filho. Quando eu olho para a Bíblia, eu também vejo, sabe o que? Jesus Cristo orando pelo um amigo que estava morto já há 4 dias e cheirava mal. E Jesus chega, levanta os seus braços e ora perante um cemitério. E a Bíblia fala que ele pediu para as pedras se remover. E na oração que Jesus fez, o seu amigo saiu de lá vivo. Como é que as pessoas falam que a oração não muda nada? A Bíblia diz que quando Elias enfrentou 400 bruxos, ele pediu que todos fizessem o quê? Um altar, e aquele que respondesse as orações, esse era Deus de Israel. E a Bíblia fala que eles oraram a tarde toda, se mutilavam, se cortavam, mas não teve nenhum sinal do céu. Mas quando Elias levantou suas mãos para o céu e começou a orar a Deus, a Bíblia nos relata que fogo do céu desceu sobre o altar e consumiu toda aquela oferta. Como é que as pessoas dizem que orar não dá jeito? A Bíblia fala, igreja, que Jesus disse: ficar em Jerusalém, que do alto seja revestido de poder. Mas a Bíblia disse: fica em Jerusalém, mas não fica de qualquer jeito, fique orando, porque qualquer momento eu vou chegar. E um belo domingo, 9 horas da manhã, estava todos reunidos no mesmo lugar, e do nada um vento impetuoso invadiu aquela casa, e línguas estranhas pousou sobre cada um, língua de poder e de fogo, distribuindo sobre cada um dom do Espírito Santo. Como que a oração não muda nada? A oração muda tudo. Tudo que o diabo quer que você não ora, pois a partir de hoje você vai ser um homem de oração.
Oração traz resposta para nações. Oração tem o poder de curar, poder de libertar. Oração tem poder de quebrar as algemas. Agora, se você não ora, você não merece resposta. Mas aquele que ora tem resposta de Deus. E eu declaro que hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te acordar à noite, sabia disso? Vai dar 4 horas da manhã, você vai tentar dormir, se virar para lá e para cá, e você vai ver que isso não é sonho. Você vai ver que é Deus falando: filho, vamos para um reservado comigo. A sala pode estar fria, mas fica tranquilo, lá eu vou te esquentar, só eu e você, como era antes. Eu declaro que a tua vida espiritual será próspera em nome de Jesus.